Bom maestro, bons músicos, apoio público, verbas, boa administração. Uma receita aparentemente simples, quase óbvia, para se ter uma boa orquestra. Mas no Brasil quase sempre faltaram verbas, interesse, seriedade, embora não tenham faltado bons músicos e bons maestros. No entanto, nos últimos 5 anos, aqui em São Paulo, uma experiência com base no talento, no esforço e na boa administração, deu ao Brasil uma orquestra sem precedentes e que hoje pode tocar onde quiser, porque tem público e reconhecimento. Estamos falando da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e do seu regente titular, o maestro John Nashling, convidado desta noite do Roda Viva. Ele rege no próximo sábado o concerto de encerramento do Festival de Inverno de Campos de Jordão. A música erudita está na vida de John Nashling desde criança. Influenciado pela tradição musical da família, estudou piano e depois viajou à Áustria para um curso de regência em Viena. Ganhou vários concursos para regente na Europa e foi diretor de orquestras na Suíça, em Portugal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. À frente da Sinfônica Paulista há 5 anos, John Nashling é o responsável pela nova fase da orquestra, mais profissional, mais atuante. Eu tenho a impressão que nunca vamos chegar ao ponto ideal, mas eu acho que a orquestra deu um passo gigantesco. A ressurreição da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo contou também com um elemento importante. A orquestra ganhou casa própria. A estação Júlio Prestes, a Sorocabana, um marco na memória urbana da cidade, foi transformada em centro cultural, com um sofisticado auditório para 1.600 pessoas. A Sala São Paulo, sede da USESP, foi uma das exigências feitas por Nashling ao assumir o cargo de diretor artístico em 97. Uma orquestra precisa de uma sala para ensaiar, para criar o seu som, para se desenvolver como um conjunto sinfônico, para se ouvir, para se gostar. É como você dá uma casa nova para uma pessoa, ou um hospital novo para um cirurgião, ou um estádio novo para um time de futebol. E a escala de Ré bemol maior, em vez de ser apresentada como Ré, Dó, Si, Lá, é Lá, Si, Dó, Ré. Nashling reestruturou a orquestra, fez audições para reavaliar os integrantes, abriu concursos internacionais e aumentou os salários dos músicos. John Nashling é o 3º maestro a dirigir a Sinfônica de São Paulo. O primeiro foi Souza Lima, o criador. A orquestra foi criada por lei em 1953, mas funcionou só por 6 meses. A verba foi cortada, os músicos foram para casa e não voltaram mais por 20 anos. Eleazar de Carvalho foi o 2º diretor. Assumiu em 73 e fez a primeira grande reestruturação da Sinfônica. Foram 10 anos de bom prestígio e boa atuação. Mas a crise econômica da década de 80 deu outro golpe. Os salários encolheram, a orquestra chegou a ficar sem lugar para ensaios e até sem dinheiro para comprar partituras. Histórias de humilhações e desprezos que marcaram a música sinfônica em São Paulo. O novo som, que há 3 anos vem da Sala São Paulo e que já dá projeção internacional à orquestra, ajuda também a afirmar na cidade a noção do que é ser músico, do esforço que isso precisa. A noção de que esse trabalho tem importância, tem valor e é muito difícil de fazer. Para entrevistar o maestro John Nashling, nós convidamos Arthur Nestrovski, articulista do jornal Folha de São Paulo, Luiz Paulo Horta, crítico de música do jornal O Globo, Tom Zé, cantor, compositor e pensador, Eduardo Kaminevski, compositor, arranjador e regente, Dante Pinhatari, músico e produtor da Rádio Cultura, e João Marcos Coelho, crítico de música e colaborador do jornal O Estado de São Paulo e da revista Bravo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode fazer a sua crítica, a sua sugestão, pode participar do nosso programa através de vários meios. Pode ser pelo telefone, que é o 0 operadora 11 252 6525. Nosso fax é o 3874-3454, aqui em São Paulo também, 0 operadora 11. E finalmente o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, maestro. Boa noite. Verificando aí a pesquisa que a TV Cultura sempre proporciona
às pessoas que participam do programa, a gente vê, em relação ao senhor, duas claras vertentes. De um lado, um enorme reconhecimento pelo trabalho, pela competência e tal, e de outro lado, uma vertente, vamos dizer assim, polêmica, né? E em várias circunstâncias, tanto em ocasiões de briga com as administrações, de defesa dos interesses dos lugares onde o senhor trabalhou, ou de outras de simplesmente falar o que pensa mesmo. São, digamos, duas faces da mesma moeda, quer dizer, uma coisa não funciona sem a outra, e se o senhor não fosse essa pessoa firme e decidida, não tinha chegado onde chegou? Eu acho que a gente vai se desenvolvendo com a vida, né? A gente vai entendendo o que a gente quer, a gente vai desenvolvendo os princípios dos quais a gente não quer abrir mão, a gente acredita no caminho que a gente tem, acredita no trabalho que a gente quer fazer e acaba por estabelecer critérios dos quais você não quer arredar pé. Então, acho que natural, você vê que já na última Roda Viva já eu disse uma vez que se eu sou polêmico, eu estou em boa companhia, porque os grandes polêmicos sempre foram aqueles que pensaram mais, aqueles que conseguiram ir mais longe também. Não são dois lados da mesma moeda, é a mesma moeda. O trabalho que eu exijo de mim, eu exijo dos outros. Portanto, eu acho que o fato de ser polêmico não é necessariamente uma desvantagem, o fato de dizer o que se acha também não é necessariamente uma atitude polêmica, nem uma atitude agressiva, mas uma característica de uma pessoa que sabe o que quer e que deseja ter uma linha na vida, sabe onde quer chegar. Eu, desde o início, soube onde eu quis chegar com o ZESP. Evidentemente, nem sempre na minha vida eu tinha essa experiência e essa possibilidade. Então, eu tive outras experiências que todos os meus colegas aqui conhecem, que talvez não foram tão bem sucedidas, mas talvez por culpa minha mesmo, por falta de experiência na altura, falta de idade, eu acho que quando eu cheguei no ZESP, a constelação era uma constelação extremamente favorável, eu tive uma ajuda extraordinária do governo, extraordinária, um governo que pela primeira vez na história do Brasil teve vontade política para fazer uma orquestra sinfônica dessa natureza e de construir uma sala de concertos, que é uma coisa que é um sonho que o Brasil alimentava há muitos anos, desde sempre, porque nós tínhamos algumas salas líricas no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas uma verdadeira sala sinfônica não existia no Brasil e não existe no Brasil, além eu diria que quase não existe na América Latina, conheço pouquíssimas casas sinfônicas, né? O senhor está se referindo ao governo, o senhor estava falando do governador Mário Covas. Do governador Mário Covas e do secretário Marcos Mendonça. O governador Alckmin continua prestigiando? O governador Alckmin, até esse momento, está prestigiando, eu acredito que ele vai continuar prestigiando, e eu acho que é preciso ter confiança no governador Alckmin, porque ele até agora tem continuado a nos dar, num momento difícil como é esse aqui, né? Esse ano. Esse ano é um ano complicado, um ano de eleições e um ano de uma crise econômica internacional. E até esse momento, o governador Alckmin tem nos dado todo o apoio, tanto logístico como político. Eu tenho certeza que ele vai continuar nos prestigiando no futuro. Bom, várias perguntas diferentes, mas começando por essa. Eu acho que é consenso hoje no meio musical que o cenário musical no Brasil era um antes e é outro depois da USESP, não só pela excelência musical da orquestra, mas pelo que ela significa como projeto. A Sala São Paulo, a orquestra, os 3 coros, agora o projeto da Escola de Música, tem um centro de documentação musical. Minha pergunta é, você falou antes, você sabe onde você quer chegar, você já chegou? O que falta para a USESP, tanto do ponto de vista administrativo quanto musical? Olha, você me perguntar se eu já cheguei, quando nós começamos, há 5 anos atrás, o meu primeiro sonho era ter uma sala. O primeiro sonho, porque eu achava que uma orquestra sem sala não podia existir. Como todas as grandes orquestras têm grandes salas, eu coloquei foi uma das condições sine qua non para que a USESP existisse. Do momento que, no dia que nós inauguramos a sala, que foi no dia 9 de julho de 99, depois dessa inauguração grande, com o público, nós fizemos uma festa interna na orquestra, e a orquestra estava exultante, evidentemente, porque era o primeiro concerto na sala, e eu virei para a orquestra e disse, olha, o meu sonho aqui não parou, eu consegui fazer nós conseguimos criar esta sala, mas meu próximo sonho já começou, a partir de hoje, que era o de fazer
uma turnê internacional, de conseguir fazer turnês internacionais, não no sentido de que o governo brasileiro pague para as orquestras irem para fora e tocar na embaixada para um bando de brasileiros, mas a gente tocar realmente em grandes temporadas internacionais, mais do que o Rio Cultural Maior, onde ele é chefe. Portanto, nós estamos, na verdade, oferecendo essa linguagem e esses concertos a uma camada enorme. Damos oportunidade a que essa camada enorme da população possa assistir. Trouxemos 180 mil pessoas à Sala São Paulo o ano passado, o que são 2 Morumbis cheios, né? Dentro da Sala São Paulo. Fora as 18 mil crianças que vão esse ano à Sala São Paulo para ouvir os concertos infantis, os concertos educacionais. Fora o público que nos ouve por disco, por televisão, por rádio, etc. Então, a gente atinge um público enorme. Maestro, eu queria só tocar nesse problema da organização social. É uma tecla que o senhor bate desde 98. Exatamente. Né? Como o governo tem maioria na Assembleia, eu não entendo qual é a dificuldade política de se aprovar essa organização social. É claro que agora, numa campanha eleitoral, vai ser complicado. A OS já foi aprovada na Assembleia. Ah, já foi. A forma administrativa OS já foi aprovada na Assembleia, mas é que para você transformar primeiro, a OS é uma organização, uma forma de administração. Não é a OS, não é a administração. É uma forma de administração. Então, diversas instituições... Não vale só para a orquestra. Não vale só para a orquestra, vale para a pinacoteca, vale para hospitais, vale para uma série de coisas. Na verdade, a primeira instituição cultural que vai ser OS em São Paulo é a orquestra. Mas isso significa o quê? Que diversas instituições se habilitam para serem reconhecidas como OS, uma espécie de empresa sem fins lucrativos, de utilidade pública. Isso já está em processo. Essa empresa depois recebe, faz um contrato de gestão com o Estado recebe um número X de concertos por ano, paga para a orquestra poder fazer esses concertos. E, evidentemente, essa OS fica aberta para receber com muito mais facilidade, com muito menos entraves burocráticos, o aporte da sociedade privada e da sociedade civil, que é uma coisa que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos. Ninguém ache que, de repente, o nosso rico brasileiro vai virar mecenas de um ano para outro, quando ele não foi há 500 anos. Eu queria colocar uma outra questão administrativa, que o Arthur perguntou se o senhor considera que chegou ao ponto ideal com a orquestra. Do ponto de vista administrativo, não parece que isso está acontecendo. Por quê? Por quê? Porque os músicos ainda não têm direitos trabalhistas, os contratos são precários, são contratos de 3 meses, 6 meses. Não. Ou de um ano, 12 meses, mas sem 13º, enfim, sem os direitos trabalhistas normais. E é natural que quem tem um emprego queira ter direitos trabalhistas. Nós fizemos, nos últimos 5 anos, aquilo que era possível para que essa orquestra sobrevivesse e acontecesse. E deixa eu fazer um parênteses, eu acho absolutamente formidável e fantástico, sobrenatural o trabalho que você fez. Não estou aqui... Está discutindo isso. Eu também não vim aqui para colher elogios, não é essa a minha intenção. Nós estamos discutindo isso e é importante que se discuta isso. É que eu só quero dizer que no início era muito importante fazer essa orquestra. Essa orquestra, ela estava, quando eu vim para São Paulo há 5 anos atrás, ela não tinha telefone, não tinha linha telefônica, não tinha fax, não tinha computador. A gente vivia numa sala emprestada do Memorial da América Latina, a gente pedia telefone de favor do memorial, a gente não podia telefonar para ninguém, a gente não tinha acústica, a gente não podia ensaiar, porque tinha que dividir isso. Ensaiava no restaurante. De uma forma ou de outra, em 5 anos, nós saímos de uma situação precaríssima e decrépita, eu diria, decadente, em que os músicos não eram dignificados, a dignidade não existia, em que os músicos não tinham tempo para estudar, ganhavam pouquíssimo, tocavam em 3, 4 lugares, o que ainda existe em tantas outras orquestras brasileiras, infelizmente, porque eu imaginei que a OSESP se transformasse mais rapidamente num parâmetro, que parece que não aconteceu. Vai levar mais tempo do que eu imaginava que fosse acontecer. Nesses 5 anos, nós transformamos esse grupo de pessoas, algumas muito capacitadas, outras menos capacitadas, alguns mais talentosos, outros menos, alguns mais idealistas, outros menos idealistas, mas transformamos um grupo de pessoas numa orquestra, hoje em dia, reconhecida internacionalmente,
que toca mais de 100 concertos por ano, que toca para mais de 5 mil assinantes por ano, isso tudo numa sala. Isso tudo foi feito da forma com que nós conseguimos fazê-lo. Se nós esperássemos, naquele momento, resolver todos os problemas um por um, a gente estaria agora ainda sem telefone e sem fax. Sim. Entendeu? O que eu acho é que a gente não pode continuar ad eternum numa situação precária. Sobretudo, o que não pode continuar precário é a relação de trabalho músico, a relação trabalhista com os músicos. É isso que eu queria. Eu estou inteiramente de acordo com você. A OS é uma saída para regularizar a relação trabalhista dos músicos. Isso vai acontecer, se Deus quiser, ainda esse ano. É do interesse do governo, é do interesse da orquestra, é do interesse do governador. Mas não há ninguém contra a OS. É que para você fazer uma OS, você precisa enfrentar uma série de entraves burocráticos, por mais que você ache que a coisa vá rápido, tem que se criar uma associação, essa associação tem que se habilitar, ou outras associações, depois tem que ser escolhidos pelo Estado, tem que se fazer um contrato de gestão, tem que se decidir as formas de poder. Isso é uma coisa muito complicada. As coisas mais complicadas são onde se discute poder dentro de uma associação como essa, né? Porque, de repente, a OSESP virou a cereja do bolo. Todo mundo quer mandar na OSESP. Não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado, fazer isso passo a passo, lentamente, trazer as pessoas competentes. Eu comecei a OSESP com 3 pessoas, nós hoje somos mais de 300 pessoas trabalhando. A OSESP dá emprego direto, 12 meses por ano, a mais de 300 pessoas. Fora os indiretos. Mas você não acha que a OS, é isso que me preocupa, porque todos nós, acho que no Brasil, temos um carinho enorme, ganhamos um carinho, porque você conquistou com a OSESP esse carinho de todas as pessoas que amam orgulho. A música. É um orgulho, todos temos. Agora, inclusive, que vão começar as discussões, nós estamos, então, torcendo pelo penta musical que nós podemos fazer a partir daí. A minha pergunta é, você está confiante de que uma OS pode ser a solução para realmente... Não, para perenizar isso. Não, eu não tenho confiança nenhuma em nada, na verdade. Eu não tenho confiança nos governos, muita, não. Porque, na verdade, a OS pode ser destruída da mesma forma que uma... Qualquer instituição no Brasil pode ser destruída. A OS não vai dar garantia nenhuma. A OS só vai nos dar mais liberdade burocrática, vai nos dar uma forma de administrar menos ligada aos entraves. Mas, evidentemente, ela vai... permitir à orquestra o aporte dessas verbas. Mas isso não quer dizer que as verbas venham em primeiro lugar e que o governo não tire que não se furte de sua responsabilidade. Bom, é o caso da ópera do Ouro do Reno que você teve que cancelar agora, né? Mas eu cancelei a Ouro do Reno porque o Estado nunca me deu. O Estado nunca havia me dado, você vê, o Estado nunca me deu a certeza de que iria patrocinar o Ouro do Reno. O Estado me disse, vamos fazer o Ouro do Reno sim, mas esse é um projeto que tem que ser feito com a iniciativa privada. Eu não consegui esse ano um tostão para o Ouro do Reno. A vergonha mais absoluta é que nenhum dos empresários brasileiros, sobretudo as grandes empresas alemãs, que ganham fortunas no Brasil, e eu posso citar todas elas, as que eu fui procurar, uma a uma. Quer dizer, houve um trabalho de Mas captação. Você não pode imaginar, o trabalho foi até o último momento, eu não queria abrir mão do Ouro do Reno. O Ouro do Reno e do Anel dos Nibelungen, em 4 anos, que seria digamos assim, uma empresa heróica, o Brasil... É como se o Brasil nunca tivesse visto o vento levou, quer dizer, aqui no Brasil nunca se fez o Ouro do Reno, nunca o Ouro do Reno, o anel inteiro, nunca. A última vez que se fez o Ouro do Reno no Brasil foi em 1913, 90 anos atrás, quer dizer, quem tocou e quem ouviu não está mais aqui para contar a história. Senão a primeira audição do Ouro do Reno na história moderna do Brasil. E as outras óperas, quer dizer, a Valquíria, o Siegfried, o Crepúsculo dos Deuses, mais ainda, nunca se levou isso em série dessa forma. Portanto, para nós, é uma obrigação cultural. E é uma obrigação cultural que as empresas alemãs, que trazem para cá a Filarmônica de Berlim e investem uma fortuna, $300 mil por concerto para a Filarmônica de Berlim, e esse dinheiro vai direto para Berlim, não fica nem aqui, não é? Porque é a Lei Rouanet que paga isso. Para você ver a perversidade dessa lei. Na verdade, com a Lei Rouanet, você põe $300 mil na Orquestra de Berlim, paga diretamente em Berlim, eles vêm para cá, fazem um concerto e vão embora. Essas mesmas empresas alemãs, que fazem isso, às vezes, em concertos fechados, para o aniversário dos seus diretores... Qual seria uma lei de incentivos adequada? Deixa eu terminar. Essa mesma lei não dá um tostão para que uma empresa brasileira, quer dizer, uma orquestra brasileira, em São Paulo, a preços popularíssimos, ofereça esse Anel dos Nibelungen à grande população brasileira, né? Com um regente brasileiro e com cantores internacionais.
na maior qualidade, com gravação ao vivo, etc, etc. Nem um tostão. Nem um tostão. No entanto, o Credicard dá 4 milhões de reais, eu li hoje no jornal, 4 milhões de reais para, não sei se é Sandy Júnior, alguma coisa, Sandy Júnior, se não me engano, para fazer o primeiro disco em americano, o disco em inglês. 4 milhões de reais. A empresa privada no Brasil só entra depois que o Estado já fez a coisa dar certo. Isso aqui é importante, mas na verdade a necessidade da Lei Rouanet é essa. O Estado garantiu tudo, aí a empresa privada aparece. Lógico, o Estado não tem política cultural. O Estado não tem uma política cultural. Então o Estado não tem não tem uma ideia do que quer. Então ele simplesmente cria uma forma da empresa privada aplicar em si própria, por exemplo, como é o caso dos grandes bancos, das grandes instituições. A gente festa os primeiros professores do ensino médio, que nós fizemos um curso continuado de 1 ano para que eles possam levar esses ensinamentos para as escolas. Nós levamos 18 mil crianças. Quer dizer, na verdade, as pessoas esperam de nós que nós sejamos uma espécie de arautos das soluções musicais no Brasil. A gente não, evidentemente... porque deu certo, né? Todo mundo... Mas é que pedir mais uma coisa para esse Ministério da Música? Terminar de responder. Porque é bom. Evidentemente que nós temos todo o interesse de ajudar quem quer que seja. Em primeiro lugar, nós ajudamos porque tem gente da Orquestra de Curitiba que veio para cá para trabalhar conosco, para participar. Tem gente da Orquestra de Brasília que veio para cá. Nós temos ajudado e temos oferecido esse trabalho para quem quiser, não é verdade? Mas também tem muita gente que não vem porque acha que não é tão boa assim a OSESP. A gente enfrenta muita desconfiança ainda do meio musical brasileiro. Não é porque nós, evidentemente, quando você se coloca parâmetros de qualidade muito altos, você exclui as pessoas que não fazem parte desses parâmetros. Quer dizer, você acaba afastando uma série de músicos, uma série de administradores, porque não fazem parte, não chegam aos parâmetros que você deseja. Essas pessoas, evidentemente, caem de pau constantemente. Não só em parâmetros musicais, mas parâmetros humanos também. Porque fazer parte de uma fábrica de música, como nós somos, na verdade, é preciso uma disciplina enorme. Nós somos uma fábrica de cultura. Nós damos trabalho. Você falou em parâmetros humanos. Há uns anos atrás eu estive em São Paulo, entrevistando o maestro Eleazar de Carvalho, que estava fazendo 70 anos. Sim. E aí eu perguntei a ele, maestro, como é a relação do maestro com a orquestra? Aí ele me disse, meu filho, é o seguinte, a orquestra é um cavalo, o maestro é o cavaleiro. A gente se segura em cima, mas de vez em quando o cavalo dá um salto e a gente vai no chão. É claro que isso era uma descrição muito no estilo único e inimitável do maestro Eleazar de Carvalho. Como é que o senhor vê essa questão da relação do maestro com a orquestra? São assim, quantos cavalos? Quantos músicos tem? São mais de um cavalo? Nós temos, hoje em dia, entre as pessoas, entre coro, orquestra, etc. A relação, eu tenho que falar da minha relação, porque cada orquestra tem uma relação maestro-músicos. A minha relação é uma relação muito sui generis, porque eu praticamente refiz essa orquestra. Então, eu peguei essa orquestra do zero, mandei os músicos que tocavam na velha orquestra para casa, durante 6 meses, eles estudaram durante 6 meses, chamei esses músicos de volta, fiz exames de reavaliação, tripliquei o salário, em suma, fizemos aqui um trabalho enorme. Então, a minha relação com esses músicos é quase uma relação de criador-criatura. Ou seja, eu tenho uma relação de pai com essa orquestra que nenhum outro regente jamais terá com a OSESP, porque pobre daquele que chegar depois de mim, porque ele vai ter uma relação normal com essa orquestra. Eu tenho uma relação sui generis e anormal. É minha família, essa orquestra. Eu amo cada um dos músicos dessa orquestra como se eles fossem meus filhos, ou meus irmãos, ou meus tios, ou meus sobrinhos, né? Eu tenho uma relação muito pessoal com essa orquestra, uma relação de autoridade que também é muito especial, porque eles aceitam a minha autoridade porque eu sou o pai. E eu sinto isso quando eu chego depois de uma viagem de longa duração, como foi agora, que eu volto para a orquestra, que há uma espécie de retomada com o papai, entendeu? Como é que o senhor classifica a demissão de 6 músicos nessa relação pai-filho? A demissão de 6 músicos são 7. Não é nessa relação pai-filho. Tem uns cascudos, você teve que dar uns cascudos, foi isso? Não é essa pergunta é boa, porque você não pode colocar dessa forma. Não é nessa relação pai-filho, porque eu não demiti meus filhos, entendeu? Eu demiti 7 pessoas que colocaram em risco a sobrevivência de um projeto. E esse projeto não pode morrer, de forma alguma. Então, eu coloquei essas pessoas para fora, eu e a administração artística, não foi uma coisa pessoal, não foi uma decisão de um momento, foi uma coisa pensada, longa, e esses 7 músicos que foram demitidos porque estavam colocando em risco a sobrevivência do maior projeto musical
que esse país já viu. Alguns deles de alta qualidade, não se discute. Mas eu não discuti nunca a qualidade musical dessas pessoas, nunca discuti. Não é? Agora, também, depois dizer que a orquestra sofreu, que a orquestra caiu, não é verdade. A orquestra está tocando melhor do que nunca, está num parâmetro de qualidade mais alto do que nunca. Hoje em Mas dia... foi o princípio da autoridade que o senhor acha que estava ameaçado? Não, era o princípio de disciplina interna da orquestra. O que acontece é que no Brasil, nunca, não há uma cultura de orquestra sinfônica. Não houve uma orquestra sinfônica como o OSESP nunca no Brasil. Então, os músicos até agora não sabiam o que era uma... Como é que você se comporta dentro de uma orquestra sinfônica? São coisas novas, ela tem que passar por esses processos de aprendizado, a orquestra. Aqueles que não queriam passar por esse processo de aprendizado e que iam lá para criar confusão, que evidentemente estavam lá numa tentativa de sublevação, esses tiveram que ser afastados. Mas isso faz parte do processo de crescimento da orquestra. A orquestra cresceu, sofreu enormemente com isso. Eu sofri, os músicos sofreram. Notou-se, em seguida a esse episódio, um momento de grande sofrimento na orquestra, de grande amadurecimento. As pessoas tiveram que repensar a sua posição, os músicos deixaram de ser funcionários públicos, porque a grande parte dos músicos do Brasil eram sempre funcionários públicos, chegavam atrasados, tocavam mal, não havia nenhuma consequência. Eu sempre digo que na medicina, se você faz, ou um cirurgião, se ele vai operar e erra na operação, o paciente morre. Na música, o sujeito erra, não acontece nada. Ele pode rir e não acontece. Só que na orquestra agora passa a acontecer. Nas grandes orquestras, que são aquelas que se auto-mantêm na sua qualidade, os próprios músicos tomam conta da sua qualidade. Eles ouvem o músico do lado, eles não deixam com que o músico do lado erre, eles reclamam do seu colega, etc. e tal. Pois, então, na verdade, essa orquestra teve que crescer nesse sentido, não é verdade? Os músicos tiveram que reavaliar a sua própria posição dentro da orquestra. Como é que eu sou? Qual é o parâmetro de qualidade que eu tenho que alcançar? Como é que eu tenho que chegar preparado aos ensaios? Não é? Como é que eu posso sentar? Não é muito difícil um músico sentar durante muitos anos na oitava estante de uma orquestra, ou na sétima estante de uma orquestra, e continuar tendo o mesmo drive que ele tem no início da carreira, não é verdade? Não digo nem aqueles que querem ser solistas. Mesmo os músicos de orquestra, convencidamente músicos de orquestra, é complicado você sentar 40 anos numa quarta estante, entendeu? Então você tem que aprender o que é isso, ver como é bonito, como é bom, como é interessante tocar em grupo. Não é à toa que as sociedades anglo-saxões tem orquestras mais bem estruturadas do que as sociedades latinas. Porque ali você tem uma visão muito mais protestante de tocar em conjunto, da house music, da música. Os latinos são muito mais individualistas. Disciplina também. Disciplina de grupo, não é verdade? É uma coisa que é muito complicada. Mesmo no futebol você vê isso, né? Quer dizer, os times anglo-saxões são muito mais disciplinados em grupo, mas têm menos esse brilho individual, menos talento do que os times latinos têm. Maestro, a pergunta é de Norberto de Almeida, ex-músico da orquestra. Segundo ele, graças a Deus. Pergunta o seguinte: por que é que o senhor vem contratando sua esposa como primeira flautista, ignorando a opinião dos outros músicos de Madeiras que não aprovam o desempenho dela como musicista? E há outras perguntas que ele faz. Essa pergunta é tão estúpida que eu não vou nem responder. Em primeiro lugar, porque a minha mulher não é contratada como primeiro flautista, ela tem um lugar ali como... primeiro que ela é uma grande primeiro flautista, né? E que não é preciso, que não precisa, na verdade, da OSESP. A OSESP precisa dela muito mais do que ela precisa da OSESP. É uma grande primeira. Segundo lugar, que é absolutamente mentira que os seus colegas não achem que ela seja... Ela toca, inclusive, no quinteto de sopras da orquestra a convite dos colegas dela. Em terceiro lugar, que ela não é a música efetiva da orquestra e trabalha na orquestra como tantos outros músicos que são convidados, porque a orquestra não tem até agora contratado todos os seus postos. Quer dizer, nós temos, por exemplo, 2 primeiros violoncelos convidados. Não é? Temos um primeiro fagote, o Alexandre Silvério, que não é ainda músico efetivo da orquestra. E assim por diante, diversos músicos que estão tocando, os palas, diversos primeiros concertos, e que nunca houve esse... Quer dizer, isso tudo é bobagem, é estupidez. Tem uns imbecis que andam falando essas coisas, mas essas perguntas não valem a pena fazer. Portanto, eu só queria voltar a falar uma coisa... Eu queria voltar àquele tema da questão da relação do maestro com a orquestra, que é um tema tão fascinante, que inclusive rendeu alguns grandes filmes. Fellini fez um, Paisa fez outro, né?
E recentemente saiu no Brasil o livro daquele crítico Lebrecht, chamado O Mito do Maestro, né, que é uma série de histórias um pouco assustadoras sobre a personalidade do maestro. O que eu perguntaria é o seguinte, se essa necessária autoridade que o maestro exerce sobre a orquestra pode criar a tentação da megalomania dessa personalidade modern life size. Pode, evidentemente que pode. Isso vai depender de todo mundo, quer dizer, depende também, você pega um treinador de futebol, ele também pode ter, de repente, a megalomania de se achar um deus, não é verdade? Eu acho que isso pode acontecer em qualquer lugar em que você tem uma situação em que um setor manda na administração de uma grande empresa, diretor de uma equipe, ele pode ter sonhos megalômanos. Eu acho que, à medida em que você sabe o que você quer artisticamente, culturalmente, que você tem uma visão clara de onde você quer chegar, você vai atuar de uma forma autoritária ou com autoridade para chegar naquele ponto, e não porque você quer narcisicamente, simplesmente ser autoritário ou mandar. Eu acho que a gente precisa de uma certa experiência de vida, uma certa maturidade, para chegar num ponto em que você lidera 100 pessoas, 80 músicos que têm que começar a tocar juntos, uma peça em que todos têm que tocar uma parte, cada um toca uma parte diferente, cada um acha que sabe o que está fazendo. Quer dizer, é muito difícil, né? O Karajan dizia que ele dividia a orquestra em 4 partes. Uma parte da orquestra adorava ele e não interessava o que ele fizesse, ele sempre seria adorado por essa parte da orquestra, por mais que ele fizesse porcaria. Uma segunda parte da orquestra detestava ele, odiava ele, e por mais que ele fosse um grande regente, fizesse o melhor do mundo, essa segunda parte o odiaria, e sem razão. 2 partes da orquestra, metade da orquestra, não estava dando a mínima para ele. Entendeu? Tocava porque estava ali tocando e porque era paga para tocar. É para essas metade que ele regia, dizia ele. Entendeu? Os outros ele ignorava. Os que amavam, odiavam, ele sabia que estavam ali, as suas posições. Então, na verdade, o que eu faço ali dentro, eu trabalho para aqueles que estão ali sentados e que aquilo ali é a sua profissão, é o dia a dia, com dignidade. Eu procuro dar a essas pessoas a dignidade para que elas possam chegar lá todo dia com o seu material, numa sala bem limpa, com material direito, com instrumentos de qualidade, que tenham tempo de ir para casa para estudar, que tenham um público que os aplauda, que gravem discos, que ganhem dignamente dentro das possibilidades do país em que eles vivem. E pronto, isso é uma profissão como qualquer outra, é um hospital. Eu sou um diretor de um hospital, eu tenho 80 médicos que trabalham para mim e eu procuro dar a eles uma sala de operação bem equipada, limpeza, em suma. Não há nenhuma magia nesse negócio. Evidentemente que eu lido com uma coisa abstrata, que é a música, que é a arte. Então só uma historinha para completar o que o senhor falou. O Leonard Bernstein ia reger a Filarmônica de Viena e perguntaram aos músicos o que eles iam fazer com o Bernstein. Aí os músicos disseram, nós vamos tocar a pastoral. Ele não sei o que ele vai fazer. É isso mesmo. Né? Tem maestros, assim, isso é uma maldade com o Bernstein, porque eles adoravam o Bernstein. Conta-se essa história de outros maestros, né? Mas do Bernstein não, nesse insumo. Mas é verdade, eles tocam. Na verdade, o maestro é o único que não toca, na verdade. É o único que está ali fazendo gestos, né? Então, o grande trabalho do maestro não é justamente o fazer gestos, mas é que através dos seus gestos ele consiga imprimir uma personalidade, uma orquestra, um som, uma sonoridade. Os ensaios e se no caso de um maestro administrador como eu também, administrar, programar, chamar as pessoas, trabalhar com os músicos. Tem algo a ver com o técnico de futebol? Tem muito a ver com o técnico de futebol. Tem muito a ver com o técnico de futebol, tem muito a ver com o técnico em geral, tem muito a ver, é uma profissão técnica, não é? É preciso você estar como um atleta olímpico, quer dizer, o músico de orquestra, os grandes músicos são atletas olímpicos, têm uma vida sacrificadíssima, tocam todas as noites, ensaiam as horas mais estranhas, nos dias mais estranhos, não tem horário, são especializadíssimos em instrumentos absolutamente sensíveis, como o violino, como a flauta, como o corno inglês, como o corno de Bassetto, como a tuba wagneriana. Em suma, é muito complicado isso. Então, tem a ver com muito treino, com uma acuidade mental e física extremamente trabalhada, com concentração, com disciplina. O Filipão seria um bom maestro? Eu acho que ele foi um bom maestro na Copa do Mundo, não é verdade? Ele ganhou.
não é verdade? O resultado é que define, né? Tem o problema da passagem do pódio à estante, é sempre complicada. Alguns músicos que estavam na estante passaram ao pódio historicamente, né? Se eu não me engano, acho que é o caso do próprio Toscanini. Se não... grande parte dos músicos passaram do pódio, da estante para o pódio porque não havia grandes escolas de regência naquela altura, não é verdade? O regente era um músico completo, que muitas vezes era um músico de orquestra, um pianista que vinha... Foi a partir dos anos 40, 50, que apareceram as grandes escolas de regência, e mesmo assim não pegou muito, porque o que tem de pianista e oboísta e contrabaixista e percussionista tentando reger, né? A regência é uma coisa que você aprende na prática, na verdade, e para a qual você precisa um talento muito específico, não só o talento musical, mas também o talento de saber como lidar com uma grande massa, como passar para essa gente uma interpretação complicada, sem ser chato, sem dar informações desnecessárias. É muito difícil, é uma técnica muito complicada. Bom, já que falamos de educação musical, e já que a própria USESP tem um projeto de educação musical, são duas perguntas. Primeiro, como vai esse projeto? Qual é a ideia da Escola de Música da USESP? E segundo, digamos que tenha um jovem de 17, 18 anos, muito talentoso, que quer ser maestro no Brasil. O que deve fazer? Bom, daí são duas coisas. A escola de música não é necessariamente uma escola de regência. O nosso projeto musical é um projeto que faz parte do Ministério da Música que nós temos que fazer. Eu parto do princípio de que não é só a escola da USESP que é necessário o ensino de música no país. Esse país é um país completamente despreparado para a música hoje em dia. O ensino musical nas escolas é um ensino que não existe mais, que já existiu, não existe mais. Hoje em dia, você tem uma preparação para as artes plásticas no Brasil muito maior do que para a música nas escolas. E a falta desse preparo, que não é só preparo de músico, mas preparo de público, na verdade, porque a apreciação musical nas escolas não é só para os músicos, mas para aqueles que depois vão aos concertos e vão curtir a música, seja ela qual for. A boa música não precisa ser necessariamente música clássica, nem precisa ser necessariamente jazz, ela pode ser qualquer boa música. Eu acho que a orquestra de São Paulo, a nossa orquestra, nós temos dois projetos principais. O primeiro projeto é criar, ou melhor, apetrechar os professores para que eles possam voltar para suas salas de aula e dar apreciação musical para os seus alunos, depois trazer os alunos para a sala de São Paulo. Nós fizemos isso com uma série de professores esse ano, continuamos fazendo. O segundo grande projeto que nós temos, quer dizer, e esse projeto vai muito além de somente apetechar os professores. Então vai no sentido de criar um site de música onde as crianças podem entrar diretamente no site e trabalhar com música no site. Isso é um projeto enorme, profundo e complicado. O outro projeto que nós temos é a criação de uma escola técnica para músicos de orquestra, porque os músicos têm que começar muito cedo para ser... O que é diferente de um médico ou de um engenheiro que vai aos 18, 19 anos estudar engenharia. O violinista que não começar aos 10 anos, aos 9 anos, nunca mais vai ser violinista. Aliás, só um rápido parênteses, Luiz Fernando Cadorim, que é aqui de São Paulo, disse que foi violinista da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, maestro Eleazar de Carvalho, que foi criada pelo senhor no Festival de Campos do Jordão. E ele pergunta o que o senhor acha das orquestras jovens e se o conceito de orquestra de estudantes é hoje o mesmo que há 23 anos atrás. Eu acho que as orquestras jovens são importantíssimas desde que elas não se transformem em bico, desde que elas não se transformem em semiprofissionalismo. O que acontece é que, aqui no Brasil, as orquestras jovens são consideradas hoje em dia um bico para jovens alunos que ganham lá uma bolsinha de estudos e vão trabalhar e viram semiprofissionais. Na verdade, são explorados pelas instituições, porque não são nem profissionais, nem mais alunos. Então, eu não gosto da ideia de orquestra jovem no Brasil. A Orquestra Jovem de São Francisco, por exemplo, que é uma orquestra famosíssima, que viaja pelo mundo inteiro, do Michael Tilson Thomas, que faz parte da Orquestra Sinfônica de São Francisco, não ganha um tostão. É uma honra para os meninos poderem estudar e tocar naquela orquestra. E não é uma orquestra semi-profissional, é uma orquestra jovem. É uma espécie de... Evidentemente que a nossa situação no Brasil é diferente. Você tem alunos que precisam de uma bolsa de estudos para poder pagar o transporte
para ir lá. E nós não estamos trabalhando aqui com uma classe média imensa que tem não sei quantos instrumentos em casa, nós temos que pagar merenda. Eu concordo com isso. Agora, transformar a orquestra jovem numa forma de sobrevivência para ajudar em casa, os caras acabam ganhando 2 salários mínimos, vão levar em casa o dinheiro. Aí não. E uma orquestra experimental de repertório, que tem músicos de 30 e poucos anos, entendeu? Isso não existe. Essas orquestras eram orquestras jovens que estavam aqui eram orquestras que deviam criar jovens dos 14 aos 17 para que eles transformassem em músicos profissionais. Eles ficam até os 30 nas orquestras jovens hoje em dia, tocando e tocando barato, pela metade do preço de um profissional, e fazendo as grandes temporadas, mal feitas. Então não tem sentido, eu não acho que seja por aí. Eu só tenho que acabar de dizer que tem o projeto da orquestra da escola. E esse projeto da escola é um projeto que me está é muito caro, que é um projeto de escola técnica para músicos de orquestra. Só que como no Brasil, geralmente os músicos vêm das bandas, vêm do interior, em que eles tocam o instrumento mais cedo do que aprendem a música, nós vamos ter que fazer uma coisa muito especial, que é ensinar música para essas pessoas também. Na verdade, eu queria fazer só uma escola superior de instrumentos, mas eu vou ter que ensinar música também. Então, a minha ideia é fazer uma academia ligada à OSESP, na qual a OSESP tem um corpo de professores que ensine, e outros professores que ensinem solfejo, teoria, em suma tudo, e que se transformem numa escola padrão, assim como a OSESP é uma orquestra padrão, que eu faça uma escola padrão na América Latina para músicos, especificamente músicos de orquestra. Isso é para quando? Isso é para quando nós tivermos dinheiro. Isso é muito caro e isso é para quando nós pudermos fazer, por exemplo, uma coprodução com a Secretaria de Educação também, ou com o Ministério da Educação, ou quando nós tivermos dinheiro do Estado, ou quando tivermos dinheiro de grandes empresas particulares que nos deem. O projeto está prontíssimo, eu tenho livros escritos sobre isso, eu tive pessoas que vieram de todo o Brasil e que fizeram o projeto, está completamente pronto para ser colocado em prática. O que eu preciso é de dinheiro. Então, Zé. É para eu perguntar? Se você quiser. Eu pensei que vocês iam me provocar de alguma maneira. Eu estou aqui tão feliz tocando meu violino na quarta estante, como ele mesmo disse, que estou tão recebendo informações tão preciosas e tal, de todo esse tipo de coisa, que eu não me lembrava. É claro, eu estudei numa escola, vi uma orquestra, vi os problemas que Korreuter teve na Bahia, quando Korreuter saiu, o que aconteceu com aquela orquestra. Mas só tem uma coisa que eu vou forçar aqui para transformar em pergunta, maestro. É engraçado como o mito se intromete nas coisas aparentemente mais cotidianas, né? É como um Arjuna, o senhor teve que matar 7 ou 8 pais, filhos ou netos para poder... Outra coisa importantíssima no Brasil é a força do fracasso. Né, como os queixosos, quem está com queixa parece que está falando do pedestal das prerrogativas estéticas. E qualquer hora que isso se manifestou aqui, em perguntas que vieram pelo telefone, vieram com esse sentido, né? Por isso é que a minha resposta foi também um pouco agressiva, mas eu peço desculpas aos ouvintes, espectadores, pela agressividade da minha resposta, mas é que eu fico hoje em dia, tão irritado com essa constante agressão que você recebe na medida em que você faz sucesso, na medida em que você apresenta o resultado, na medida em que as pessoas vão lá, que basta ir à Sala São Paulo ouvir. Não é preciso mais nada. É só preciso ir lá, ver a sala, ouvir a orquestra e conferir o que nós estamos fazendo. Por que é preciso criar sempre uma celeuma inteira? E basta ir ouvir as outras orquestras. Basta ouvir os outros teatros para ver a diferença do que a OSESP está fazendo e daí, por que não falam das outras, entendeu? Onde o músico não ganha, onde o músico recebe atrasado há 6 meses, onde a qualidade é péssima, onde não se toca a música brasileira, onde não se grava. Nós temos, eu não estou aqui para defender o partido dos telespectadores, que aliás não precisa de defesa, mas nós temos várias perguntas justamente nessa direção. Cito, por exemplo, a de Alexandre... Imagino que tenha. Não na direção da reclamação do fracasso, não. Na direção de reconhecer o bom funcionamento da OSESP e de querer que a sua orquestra funcione bem. É o caso de Alexandre Teixeira, de Vitória, no Espírito Santo, que diz o seguinte: a OSESP, graças ao incentivo estatal, está vivendo uma fase excepcional, semelhantemente ao que aconteceu com a Orquestra Sinfônica do Estado da Paraíba na década de 80. Lá na Paraíba, a orquestra quase acabou quando mudou o governo. E ele pergunta, como a OSESP pretende sair desse círculo vicioso
de dependência do poder político de ocasião. Desculpa, antes do Márcio responder, o próprio Marcum outro dia falou num negócio que chama audiência a todo custo. Ele próprio escolheu as perguntas mais contra a orquestra. É claro que deve ter perguntas carinhosas ali. Essa pergunta é carinhosa, essa pergunta é carinhosa. Deixa eu responder, porque é uma boa pergunta e é uma pergunta que aflige a todos, na verdade, e eu recebo essa pergunta quase todos os dias. Eu preciso dizer o seguinte, todas as orquestras do mundo são dependentes do governo. Mesmo as orquestras particulares americanas são dependentes do governo porque a generosidade fiscal dos Estados Unidos é muito maior que aqui, mas no fundo é dinheiro do imposto que se aplica nas orquestras. Então, todas as orquestras do mundo dependem ou diretamente do Estado ou da generosidade do Estado que permite a que os cidadãos apliquem o seu imposto de renda nas orquestras. Portanto, não há orquestras privadas nesse sentido. Isso é coisa do século XVIII, orquestra privada e orquestra de nobres, não é verdade? Então, todas as orquestras vão sempre depender. E você tem constantemente, no mundo inteiro, orquestras acabando, porque os governantes ou estrangulam a orquestra ou porque se acabam os incentivos fiscais. Ora, isso aconteceu na Itália há alguns anos atrás, 4 orquestras foram terminadas de um dia para outro. A Orquestra Sinfônica da RAI de Roma, a Orquestra Sinfônica da RAI de Milano, a Orquestra Sinfônica da RAI de Nápoles, foram terminadas do dia 30 de junho para o dia 1º de julho. Deixaram de existir essas orquestras, porque o governo deixou de pagar essas orquestras. Você tem orquestras nos Estados Unidos que estão constantemente com grandes problemas. Você tem orquestras particulares que estão acabando. St. Louis está em grande dificuldade. Chicago, que é uma orquestra mítica, está em dificuldade nesse momento. Detroit quase acabou. Portanto, essa história de que só no Brasil há o ciclo de acabar e começar é um pouco de mito. Todas as orquestras dependem da boa vontade do governo. O que é preciso é haver uma tradição de sobrevivência das orquestras. Assim como tem que haver uma tradição de que o maestro pode ficar mais do que 5 anos na frente de uma orquestra, ou mais do que 2 anos na frente. Karajan ficou 25 anos na frente da Filarmônica de Berlim. O Muti está há 22 anos na frente do SCA de Milão. À medida que você tem muito tempo para criar uma tradição, quer dizer, os grandes maestros americanos que criaram Cleveland, George Szell, Rainer, Chicago, Ormandy com Filadélfia, ficaram décadas na frente dessas orquestras, trabalhando pouco a pouco, criando essa tradição da orquestra na cidade, da orquestra no país. É isso que vai criar a sobrevivência da OSESP. Quando a OSESP estiver suficientemente capilarizada na sociedade e que digamos assim, o desmantelamento da OSESP signifique um ônus político grande demais, aí ela terá a sua garantia de sobrevivência. Entendeu? Eu acho que hoje em dia a OSESP já é uma orquestra, já é uma realidade. Eu acho que o nosso amigo, nosso companheiro, que tenta paragonizar a orquestra com Paraíba, não é bem assim. A Paraíba foi realmente o sonho de um governador, que é o Tarcísio Buriti, que quis fazer uma orquestra na Paraíba e fez ele uma orquestra pessoal na Paraíba, quase nos moldes do século XIX, do século XVIII, do grande mecenato, da grande orquestra, criou lá. E até fez uma coisa boa, que foi juntar a orquestra com a escola e tudo. Só que o Wilson Braga, que foi o governador que veio logo depois dele, acabou com a orquestra. E quando o Tarcísio Buriti voltou depois, não conseguiu mais reerguer a orquestra. Ela existe até hoje. Mas é diferente, porque a Paraíba, por mais que você queira, não é São Paulo. Ou seja, João Pessoa não é São Paulo. E não é um meio no qual uma orquestra possa frutificar, como uma orquestra pode frutificar em São Paulo. São Paulo é a única cidade do Brasil que tem condições de manter uma orquestra sinfônica como a OSESP. E que precisa manter ter uma orquestra como a OSESP. Então, se São Paulo tem a OSESP, e a OSESP hoje em dia, como disse o nosso colega Eduardo, é uma orquestra que dá orgulho ao cidadão. Eu vejo, quando eu não rejo, quando eu estou ali no saguão da orquestra conversando com as pessoas, e as pessoas aparecem lá dizendo, eu tenho vaidade, eu tenho orgulho, eu venho para cá, eu gosto, isso aqui é um orgulho, isso aqui vira uma marca de São Paulo. É aí que eu imagino que a orquestra possa sobreviver. Não porque o próximo governador, ou porque o governador que eu espero seja reeleito, vá manter a orquestra viva, porque esse vai, não sei se os outros vão, mas se vão ou não vão também é secundário. À medida em que a orquestra for importante, que ela for fundamental na vida da cidade, que a cidade vestir a camisa da OSESP, nenhum governador vai ter o poder de acabar com essa orquestra. Maestro, o que nesse contexto significou a Sala São Paulo? A Sala São Paulo foi fundamental para o início,
Porque quando eu disse eu preciso de uma orquestra numa sala, eu sabia que não adiantava construir uma sala de 40 milhões de dólares e depois não ter uma orquestra dentro. Então, eu me senti muito mais seguro no início, quando nós inauguramos a Sala São Paulo. Porque era impossível você... essa orquestra foi construída, quer dizer, a sala foi construída para uma orquestra. Maestro, eu queria pedir licença para o senhor pelo seguinte, nós temos 2 minutos da inauguração da Sala São Paulo, com o áudio, com as imagens, sem nada além da música e das imagens. Eu queria a gente exibir para corroborar isso que o senhor falou. Obrigado. É bonito, né? Deixa um momento. Pergunta a seguinte, maestro. Por que o senhor escolheu uma obra tão complicada? Eu acho que todas as obras são complicadas. Qualquer obra para ser bem tocada é complicada. Essa obra chama-se A Ressurreição. E eu acho que nós tínhamos que, naquele momento, festejar a ressurreição da Orquestra Sinfônica no país, de uma grande orquestra sinfônica, a ressurreição da OSESP, sobretudo, que tinha, como a gente comentou no início aqui, passado por um processo de destruição e decrepitude enorme. Eu acho que não havia nada melhor do que fazer a Sinfônica, a Segunda Sinfonia de Mahler. Não é tão complicada como parece a sinfonia. Ela é uma sinfonia grande, difícil, mas eu acho que a Júpiter de Mozart é tão complicada quanto a Segunda de Mahler. Quer dizer, se você quiser fazer bem Mozart, ou bem Beethoven, ou bem Haydn, é tão complicado quanto fazer Mahler. Você consegue até esconder mais coisas em Mahler do que você esconde coisas em Mozart e em Haydn, onde a transparência é muito maior. O senhor falou de vários projetos, nenhum deles é estritamente musical, quer dizer, reger uma determinada peça na orquestra, na OSESP. Qual seria esse? Não, mas eu tenho uma série de projetos musicais aqui. A gente aqui está sempre mais a gente é sempre levado na política cultural. É sempre levado a falar de política cultural, que eu acho importantíssimo, porque eu sai, digamos, a coisa mais fácil de fazer hoje em dia é a programação da OSESP, uma orquestra grande, que tem todas as possibilidades virtuosísticas e técnicas de fazer o que você quiser. Então, eu sento ali, eu penso, eu gostaria de fazer a Sagração da Primavera. Pode fazer, está lá a orquestra, está lá os músicos, a gente faz a Sagração bem feita, como fizemos. Eu gostaria de fazer o ciclo das Sinfonias de Mahler. Pronto, já estamos acabando, já estamos fazendo a 7ª esse ano, falta só a 8ª e a 9ª. E a 6ª, na verdade, eu gostaria de fazer o que for. Quero gravar as 7 Sinfonias de Camargo Guarnieri bem gravadas. Vamos gravar. Então, na verdade, eu tenho diversos planos musicais, na verdade. Mas, sobretudo, o primeiro plano musical é de melhorar constantemente a qualidade instrumental, ou seja,
não só dos músicos, mas dos instrumentos da orquestra, porque uma orquestra se faz também dos instrumentos que ela toca, ou seja, eu preciso comprar bons violinos para essa orquestra, porque muitos músicos vêm com instrumentos que não são tão bons, eu preciso ter mais uma unidade maior nos arcos, nos violinos. Você não pode imaginar como é caro comprar um arco de violino hoje em dia, na verdade, um bom arco. Quanto é que custa? Pode custar de $1.000 a $50.000, um arco de violino, né? Um bom arco de violino. Mais, se for um arco antigo, mas nós não estamos falando de arcos bons. Mesmo assim, a gente consegue industriais, arcos baratos. Baratos quer dizer por volta de $1.000 o arco, mil e poucos dólares o arco, mas a gente precisa de bons instrumentos, bons arcos, boas trompas. Compramos agora as famosas tubas wagnerianas, que só tem na Alemanha, então tivemos que mandar fazer, leva tempo para chegar, para podermos fazer, era para fazer o Anhelos Nibelungen, que nós não fizemos, mas dá para fazer a Sinfonia de Bruckner, por exemplo, precisa das tubas wagnerianas, e assim por diante. Outros instrumentos, como uma harpa nova, um piano novo, isso tudo são projetos musicais que a orquestra tem, de tocar ciclos, repetir. Você tem que imaginar que a orquestra, durante os primeiros 5 anos, praticamente a cada semana tocava um repertório novo. A gente como a orquestra não tinha tocado muito poucas coisas, ela era muito especializada num pequeno Eleazar, com todo respeito, tinha um repertório muito pequeno, e a orquestra repetia constantemente aquele repertório. Nós abrimos o repertório de uma forma incrível, quer dizer, tocamos desde o século XVII até o século XXI, tocamos tudo. Muita música brasileira, muitas primeiras audições de música brasileira, muita música do século XX, 60% do nosso repertório é música do século XX e XXI. Isso é uma coisa especial, quer dizer, dos 60% de música, 50% é música brasileira. Portanto, nós somos a orquestra que mais toca música brasileira no país e que mais editamos. Então, projetos musicais é o que nós temos aos montes. Trazer grandes nomes a preços reduzidos, subvencionar a vida de Kurt Masur ao Brasil, já volta no ano que vem, grandes pianistas, grandes violinistas, grandes trompetistas, grandes artistas, grandes compositores. Fizemos a Sinfonia do Hélio esse ano aqui em São Paulo, que é uma peça que nunca tinha sido feita no Brasil, com os Swingle Singers, foi um sucesso impressionante. Na semana seguinte fizemos Pierrot Lunaire de Schoenberg, junto com o concerto de Berg para violino, quer dizer, repertórios que outras orquestras não teriam coragem de fazer, porque não são tão subvencionadas como nós. Nós somos mais libertos das amarras da necessidade de ter um público. Mesmo assim, os concertos de música contemporânea são os concertos que mais sucesso têm com a Orquestra Sinfônica do Estado. Mas essa não veio pela internet, não, ela está no site do jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: um impasse ameaça a continuidade do maestro John Nestlin à frente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Um impasse seria que, por decisão pessoal do governador Geraldo Alckmin, o contrato de Nestlin com o Estado, que é intermediado aqui pela Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da TV Cultura, está sendo renegociado e o maestro terá que baixar suas pretensões salariais se quiser continuar no cargo. Se menciona aqui que o senhor ganha $20.000 mensais, né, como o Jornal do Estado de São Paulo teria informado em 97, mais 9.000 por regência, e que o contrato é feito no padrão dólar e que o senhor recebe no exterior, e que o governo quer que passe a receber no Brasil em real e que o valor seja menor. É fato? Não, é tudo mentira. Em primeiro lugar, eu não recebo no exterior, sempre recebi no Brasil, sempre recebi em real. Havia uma referência a dólar, mas isso não interessa. O meu contrato foi renegociado, o governador nunca teve nada a ver com isso. É uma fé do secretário de Cultura. Esse jornalista faz parte de uma corja, de uma gentalha mesmo, gentúcia, eu diria, sabe? Uma espécie de... É uma coisa horrorosa de pessoas que inventam histórias. E esse artigo é tão inventado que ele nem foi para o jornal, ele ficou no site, ele nem foi... É completamente inverídico. Tudo o que esse artigo diz é mentira. E eu me pergunto como é que as pessoas fazem isso, com que direito que essas pessoas invadem a minha privacidade. Se eu perguntar a você, Marcon, quanto é que você ganha? Pouco. Hã? Eu também. Quanto é que você ganha? Por que vem perguntar para mim quanto é que eu ganho? Que história é essa? Não, porque é verba pública. Hã? Porque é uma verba pública. Por quê? E a verba do escolar não é pública da CBF? Não é. Como é que não? A CBF é privada. A CBF é privada? É privada, não é governo, não. CBF não é privada. É totalmente privada. Não é governo, é privado.
Quem pergunta por quê? Eu sei quanto ele ganha. Eu negocio meus contratos, está acabado. Eu sou um artista que negocio meu contrato com quem for. E ganho o que eu acho que seja necessário e o que as pessoas me pagam. Eu ganho e acabou-se. E o que as pessoas têm que ver é meu trabalho. É o que eu faço. É o que eu apresento. Não gostou? Demite. Pelo amor de Deus. Mas é assim que se faz na vida. Não é verdade? Eu tenho um mandato. O mandato é feito e eu faço o contrato com quem eu bem entender. E faço meu trabalho. Dou trabalho a 300 pessoas, produzo arte e cultura, melhoro a visão que o mundo tem desse país, dessa cidade, levo essa orquestra para tocar música brasileira fora do país, gravo música brasileira para o mundo inteiro comprar, levo a orquestra para os Estados Unidos, levo a orquestra para a Europa, tenho 5.800 assinantes dentro da Sala São Paulo, levo 130 mil pessoas para a Sala São Paulo, e as pessoas vêm me perguntar quanto eu ganho. Por que não vão ver quanto é que se gasta com a porcaria das outras orquestras que tem 200 pessoas nos concertos e que gastam metade do que a gente gasta para nada, para deseducar as pessoas? Então isso é um absurdo, é a maneira, é exatamente o que o Tom Zé, meu amigo Tom Zé dizia, é a impossibilidade de você aceitar um sucesso no próximo. É o que o Tom Jobim dizia, que o Brasil detesta quem faz sucesso, não é verdade? O Brasil odeia quem faz sucesso e adora a mediocridade, porque se compara com ela própria, não é verdade? Essa história de não posso fazer parte do clube que me aceita de sócio. Mas eu acho que não é só isso, né? Tem um detalhe só que eu acho importante nessa história toda, é que há uma sinistrose no Brasil realmente, como você citou, e que sempre vai aparecer na hora que se gasta um volume de verba pública em algo que é cultura e se deixou de aplicar em algo que deveria ser aplicado. Então é sempre assim, o próprio Ministério da Cultura, CDV, coloca como fundo perdido. Eu acho que isso, você fez análise também, deve saber, isso é um ato falho, chamar um dinheiro que você aplica para reformar o museu ou aplica como fundo perdido, e outras que vai dizer, fundo perdido não, isso é um investimento em cultura. Mas a verdade é que também tem um erro enorme aí, é que o fato de você fazer hoje em dia... É chamado fundo perdido. Agora, você fazer cultura é tão importante quanto ter hospital. É evidente. Você não terá cultura se não tiver hospital, e não terá hospital se não tiver cultura, entendeu? E esse negócio é o seguinte, o Brasil precisa sim de escola de ensino básico, precisa sim de ensino na escola, mas precisa sim de projeto Genoma, precisa sim de hospital do câncer, precisa sim de hospital do coração, precisa sim de parâmetros de qualidade altíssimos que levem o Brasil a fazer melhor o que ele faz na base. Se fizesse uma base, não ia aparecer nunca. A pesquisa é importantíssima. Não há pesquisa no Brasil, não se investe em universidade e não se investe em música. E dizer que não se investe em música... A orquestra não custa 1 metro de túnel que se faz em São Paulo, entendeu? Um viaduto de 3 metros custa mais do que a orquestra por ano aqui em São Paulo. Tem uma besteira pensar nisso em São Paulo, uma cidade de 16 milhões de habitantes que quer fazer parte do primeiro mundo, que não tem dinheiro para manter uma orquestra média, que ganha muito menos do que ganha uma orquestra europeia. É um absurdo. Essa conversa é uma conversa de jogar fora, é a conversa de medíocre, é a conversa de pessoas pequenas, que não conseguem ver além do seu próprio nariz. Mas eu queria voltar para a música. O senhor tocou em 2 pontos importantes. Primeiro, a questão das orquestras jovens, e eu conversando com um músico outro dia que deu aulas em Campos do Jordão há muito tempo, ele atribui a esse falso profissionalismo do músico de orquestra jovem o esvaziamento progressivo do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que hoje enfrenta problemas para bolsistas, etc. Porque eles já se sentem meio profissionais, então acham que... Você pega um músico de 17 anos e começa a dar um dinheirinho para ele tocar, ele se acha um profissional, entendeu? E passa depois anos tocando o dinheiro. Mas o próprio Festival de Campos do Jordão foi muito esvaziado, porque tem muito pouco dinheiro, não pode fazer. É muito difícil você programar um concerto, um festival a curto prazo, o festival tem que ser programado a longuíssimo prazo. É muito difícil nesse momento. A Secretaria da Cultura é uma secretaria muito pouco, tem muito pouco dinheiro, a Secretaria da Cultura. Você pensa que a grande briga da classe cultural brasileira é tentar ver se a gente consegue 1% do nosso orçamento para a cultura, quando o orçamento da cultura é 0,00 alguma coisa, entendeu? Então é muito difícil. Quer dizer, a Petrobras aplica mais em cultura no Brasil do que a Secretaria Estadual do Estado de São Paulo, de Cultura, no Estado de São Paulo.
Portanto, é muito difícil uma secretaria que tem que manter uma orquestra sinfônica como a OSESP, tem que manter a Pinacoteca, tem que manter o Arquivo do Estado, e fez um trabalho enorme, agora fez o Museu do Imaginário Brasileiro, do Povo Brasileiro, isso faz o Festival de Campos de Jordão, tem um projeto Guri, é uma secretaria extremamente ativa, uma secretaria importantíssima e que trabalha com o mínimo. Quer dizer, a Secretaria da Educação tem dezenas de vezes mais dinheiro do que a Secretaria da Cultura. Aliás, Então é muito difícil falar mal de alguma coisa, porque o esforço que se faz na Secretaria da Cultura é um esforço absolutamente hercúleo aqui. Não, mas a minha pergunta era com relação à mentalidade do músico mas jovem, a mentalidade né, é outra coisa. Isso né? é porque aqui no Brasil se transformou as orquestras, já falamos nisso, as orquestras jovens, em bicos, em pequenos cabides de emprego. Nessa programação da OSESP que o senhor mencionou, que é variada, que vai até o século XX, né? Tem um tipo de repertório que o senhor faça com uma paixão especial, ou o maestro não tem direito de ter preferência pessoal? É a pergunta aqui, deixa eu ver se consigo achar. Como é escolhido o repertório? Quem escolhe? Pergunta Benedito Soares, de Cosmópolis, no interior de São Paulo. O repertório é escolhido como em todos os lugares do mundo. Qual é o repertório que você escolhe para um disco? As músicas que fazem sucesso. Você escolhe um repertório. Eu escolho um repertório. Evidentemente que é o diretor artístico que escolhe o repertório, sempre consultando o diretor artístico adjunto, em conversas mesmo tendo o feedback e o input que o público me dá. Mas quem é responsável pela programação sou eu. Como é que eu escolho? Eu tenho uma série de peças que são as peças que a orquestra tem que tocar, que são as orquestras que o público espera que a orquestra toque. As grandes sinfonias de Beethoven, as sinfonias de Brahms, um grande repertório, o repertório clássico, moderno, romântico. Depois eu procuro trazer ao público uma série de obras que de outra forma ele não ouviria. Quer dizer, o cara não vai numa loja de disco comprar o concerto de Alban Berg para violino. Então eu faço o concerto de Alban Berg para violino, faço o Pierrot Lunaire de Schoenberg, faço o Three Places in New England do Charles Ives. Depois eu dou uma enorme importância à música contemporânea e à música do século XX, porque eu acho que se nós não fizermos isso, ninguém vai fazê-lo. Em último lugar, eu dou uma importância grande à música brasileira, porque somos nós que temos que fazer a música brasileira nesse país, porque se não formos nós, ninguém mais vai fazer. Tanto o repertório é escolhido por mim, pela direção artística, em consultas com outras instâncias e recebendo muitos inputs do povo. Agora, tudo isso é a voz da razão. E a sua emoção, onde é que vai? A minha emoção é a minha pessoal. Mas a pergunta que você fez é se eu acho... eu procuro não impor o meu gosto na programação da OSESP, mas eu rejo aquilo que eu gosto. Entendeu? A gente quer saber o seu gosto. O meu gosto é um gosto... Eu sou, na verdade, um músico clássico que vem da escola vienense. Então, eu tenho uma predileção por Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Strauss e o século expressionista, ou seja, Schoenberg, Berg, Zemlinsky, que eu vou fazer esse ano, por exemplo, a Sinfonia Lírica, que é uma peça que não se faz nunca, então também é uma peça, na verdade, eu vou fazer o Capriccio de Strauss, então a gente vai fazer, então isso é a minha predileção pessoal, né? Mas não quer dizer que não se faça Berlioz, por exemplo, no ano Berlioz, que não se faça César Franck, que não se faça Tchaikovsky, que não são, digamos assim, os meus preferidos, entendeu? Mas eu absolutamente acho que não tenho nenhum direito de impor o meu gosto à OSESP. Eu só imponho o meu gosto nas óperas musicais que eu vou reger. Maestro, e isso quanto ao repertório. E, bom, na temporada de 2001, a Lígia Amadio foi a regente brasileira. Sim. Né, escolhida para dirigir a OSESP. Neste ano de 2002, a gente tem o Luiz Gustavo Petri, que vai reger agora. Tem agora um jovem rapaz chamado Aracaca. Um jovem... Que ganhou o concurso, né? Ganhou o concurso. Eu queria saber, quais são os critérios que norteiam a escolha dos regentes convidados? Qualidade. Só há um critério, qualidade. Evidentemente que eu não sei de antemão se a qualidade que eu gostaria que ele tivesse, ele vai apresentar quando chegar. Isso eu não posso saber. Mas eu me norteio por aquilo que eu conheço do maestro, que eu leio do maestro, se eu conheço ele pessoalmente, aquilo que eu ouvi do maestro,
Somente qualidade. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu recebo, por exemplo, perguntas de pessoas: por que eu sou paulista e não consigo tocar com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo? Ora, bola, se fosse assim, todos os nova-iorquinos tinham que tocar com a Filarmônica de Nova York e todos os vienenses com a Filarmônica de Viena. Eu acho que a Orquestra de São Paulo é uma orquestra de chegada nesse momento, não uma orquestra de princípio, não uma orquestra de partida. Você tem diversas outras orquestras no Brasil, orquestras mais importantes, menos importantes, e você não pode querer que a Orquestra de São Paulo seja aquela que receba todos aqueles que querem tocar com a Orquestra de São Paulo. Eu tenho, sim, um parâmetro que é a qualidade, um certo nível de carreira, um certo nível de qualidade já demonstrada na sua carreira, para que a pessoa possa tocar com a Orquestra de São Paulo. Isso não significa que eu não dê também oportunidade a jovens, como é o caso da Lígia, como é o caso do Petri esse ano, como é o caso do Pablo, do jovem pianista que tocou conosco, e como é o caso de outros pianistas brasileiros e jovens músicos brasileiros que tocam conosco, músicos da orquestra, inclusive. Mas eu não posso, de repente, me transformar no grande celeiro de músicos brasileiros, porque eu tenho que manter uma certa... Inclusive porque a própria orquestra exige dos maestros e exige dos solistas a qualidade que eles apresentam como orquestra hoje em dia. Você não pode botar um mau regente na frente dessa orquestra, senão a orquestra não toca mais, o que é perfeitamente compreensível. Eu exijo deles tanto, eles também exigem muito dos maestros. Arthur, nós estamos no último bloco do programa, não quero deixar de perguntar o boato que corria que você estava escrevendo um livro autobiográfico. Você está escrevendo um livro? Eu estou escrevendo um livro, sim, mas isso não significa que eu vou publicá-lo, né? Não, porque a gente especialmente pode publicar. Os editores vão publicar. Ou que os editores vão publicá-lo. Houve uma ideia, eu escrevi um bocado, adiantei um bocado, mas nós chegamos à conclusão que a autobiografia de uma pessoa de 55 anos que está no meio da sua carreira e da sua vida talvez seja um pouco prematura. Então, como eu não sou um escritor e também não tenho nenhuma veleidade literária, o que eu estava fazendo era contar um pouco a minha experiência na OSESP, a minha experiência como músico na Europa, como músico brasileiro fora do país, os encontros que eu tive com grandes músicos na minha vida, e foram tantos. Então, isso eu achei que fosse interessante, mas como se trata de muita gente que vive, que está do nosso lado, e como eu sou uma pessoa um tanto e quanto, digamos, honesta naquilo que eu digo, era melhor a gente esperar mais um pouco para que esse livro fosse publicado. Mas eu estou escrevendo, sim, e tenho o maior prazer em escrever. O senhor tem uma outra vertente da sua atividade musical que teve importantes manifestações, que são as trilhas sonoras, a música para teatro, música para cinema. Agora ainda tem uma que ainda não foi, se eu não me falha a memória, o filme do Alain ainda não foi exibido. Não foi exibido, né? Desmundo, né? O Desmundo não foi exibido. É uma trilha que eu gostei muito de fazer, mas eu tenho a novela das 8, A Esperança, que tem a música minha, e os Maias, que eu fiz também, né? Você está São Carandiru, né? Eu vou fazer, quer dizer, isso depende muito do Babenco, se ele vai querer música ou não, mas eu sou Carandiru. Ele me chamou, mas nós não temos ainda nenhuma decisão e definição quanto que tipo de música, ou se vai haver música nesse filme. Então, e a entrevista que eu vi sua, dizendo que o senhor era um compositor da linha do Nino Rota, nessa coisa da música para cinema, né? Fico muito honrado, mas nunca pensei nisso. Não, eu sou um compositor bissexto, na verdade. Eu acho que o compositor é uma pessoa que tem um comprometimento real com a composição. Uma pessoa que sente necessidade de compor, mesmo que não lhe peçam para compor nada. Eu, toda a minha vida, compus quando me chamaram para compor. Sim. Portanto, eu me considero um compositor de segunda. Isso agora sem nenhuma... não quero fishing for compliments, como se diz em inglês. Eu acho que eu não sou um compositor que vai para casa e não tem nada que fazer e compõe. Eu componho quando eu tenho instigado, quando me chamam, quando me pedem para compor. Eu comecei a compor, na verdade, como uma forma de sobrevivência numa época em que eu regia muito pouco no Rio de Janeiro, e eu comecei a compor para teatro e para cinema por causa disso. Deu certo porque eu sou um profissional e estudei tanto compor como reger. Então eu sei compor. E sei compor em diversos estilos, e conheço, e sei orquestrar. Então, para mim é uma atividade quase que
corriqueira compor, mas não é uma coisa de... Você acha menor, desculpe, você acha Não, menor pelo amor de Deus. para cinema e teatro? Não acho menor nada. Eu me acho menor. Eu não acho que a composição seja menor. Eu acho que a minha composição não é uma composição para você parar e ouvir muito. Você nunca tentou algo sério em composição? Nunca tentou alguma coisa séria em composição? Tentei. Escrevi algumas coisas, sim. Mas eu sempre tive mais vontade de fazer a música dos outros que a minha, entendeu? Eu sempre preferi fazer Richard Strauss e Mahler do que fazer minha música, e sempre achei que Brahms não deixou muito espaço para que eu fizesse outra coisa. Eu não tenho muita vontade, não acho que tenha... Às vezes eu penso, às vezes eu ouço, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo um quarteto Villa-Lobos, que o Quarteto Amazônia tocou brilhantemente na USESP, e me deu vontade de escrever um quarteto. Entendeu? Me deu vontade de escrever um quarteto. Mas aí eu me sento na frente do papel e digo assim, mas o Vila já escreveu o quarteto. Eu não vou escrever o quarteto depois do Vila. O quarteto dele, né? Eu queria ouvir que escrever o dele. Eu não vou escrever o meu, não. Mas eu estou me lembrando aqui de uma trilha que o senhor fez para o Patinho Feio, da Maria Clara Machado, que era uma belíssima parceria, né? Não, mas eu gosto das parcerias, eu fiz coisas interessantes. Tem algumas coisas que eu fiz que hoje em dia eu ouço com prazer. Eu fiz o filme da Shizuka Yamazaki, o Gaijin, tinha uma belíssima trilha. O Pichote, o Beijo da Mulher-Aranha, o Lúcio Flávio. Tem tantos, Curtiço, um filme que eu fiz há muitos anos atrás com os Viana, Os Condenados. Peça Mandrágora. A Mandrágora, diversas peças para a Fernanda. A primeira peça que eu fiz, Graças de uma Criança, do Martins Pena. Então, eu tenho muita coisa escrita. Podia ter enriquecido. Hein? Podia ter enriquecido com essa atividade. Hein? Quem disse que eu não enriqueci? Certamente ganhei mais dinheiro com a composição do que eu ganho com a regência. Olha, essa do Martins Pena, eu me lembro. Nós nos conhecemos, eu tinha 13 anos, eu não vou dizer... Eu devia ter uns 9. Festival de Teresópolis, eu me lembro que você estava escrevendo para o Martins Pena. Agora eu vou te perguntar uma coisa que eu nunca tive chance de perguntar, vou perguntar em público aqui. Eu tinha 13 anos e você se gabava muito naquela época, que você gostava de brigar 1 ou 2 vezes por ano. Você gostava de puxar uma briga num bar ou na estrada, pelo menos era o que você contava para os meninos que tinham 13 anos, que você brigava com alguém na estrada e se sentia bem depois. E contou que antes de chegar a Teresópolis tinha tido uma briga dessa, tinha batido num caminhoneiro, estava se sentindo ótimo agora, relaxado. Isso é verdade ou era para impressionar a meninada toda? Mentira. Total mentira, eu sempre achei. Mentira, não. Nada disso é verdade, nada disso Olha o que você contava para os alunos. Eu briguei na minha vida, eu gosto de... Você, o Marcum está dizendo, eu sou um brigão, né? Eu sou um brigão, mas não sou um brigão físico, não. Sou um brigão... E gosta de ver luta de boxe? Eu acompanho boxe, acompanho todo tipo de luta marcial, eu gosto muito. É uma forma que eu tenho de me liberar de certas agressões. Mas eu não sou brigão, não sou brigão físico, nunca fui. Quando briguei por necessidade ou porque fui instado a tanto, mas não porque eu quis brigar, não, nunca fui. Deve ter sido um grande bafo de um rapaz de 17 anos. Claro. Eu tinha uma última pergunta, eu sei que a gente está terminando. Nesse repertório da USESP, a sua referência à percentagem de música contemporânea me deixou impressionado. Eu queria perguntar como é que o público reage a isso? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu parto do princípio que a minha orquestra é uma orquestra do Estado, que tem a obrigação de apresentar coisas que o público não iria comprar se fosse numa loja de discos, porque ela pode comprar o Tchaikovsky em qualquer loja de discos. Tem que fazer também. Eu achei pessoas, por exemplo, que foram assistir o concerto. Uma vez eu fiz uma peça de Maderna, tá? Bruno Maderna, e uma velhinha, daquelas que eu achava que gostava de ouvir, Boccherini, entendeu? Veio falar comigo depois da obra e disse assim, maestro, eu nunca teria comprado esse disco do Maderna, mas eu acho importantíssimo que eu tenha ouvido esse Maderna no seu concerto, porque eu nunca ouviria isso de outra forma. E o público, eu lhe digo, olha, o maior sucesso dos últimos anos da USESP foi a Sinfonia do Bério. Mas, olha, talvez tenha sido o maior sucesso em toda a história da USESP. Foi a Sinfonia do Bério. Um dos grandes sucessos que nós tivemos foi o Pierrot Lunaire de Schoenberg. Entendeu? A gente vai educando, às vezes, o povo para isso, entendeu? À medida que você não precisa necessariamente tocar Tchaikovsky para conseguir as pessoas, e você pode fazer, e eu converso muito com o público, na verdade, eu explico um bocadinho, sem querer ser exageradamente didata, eu procuro fazer com que o público tenha uma visão um pouquinho mais interessante da obra. O povo adora ouvir música do século XX. Nesse sentido, não a Sagração da Primavera foi um grande sucesso que nós fizemos.
E eu digo, a música... Agora, evidentemente que Richard Strauss também é música do século XX, não se esqueça. Né? Não é uma pena que a USESP se apresente tão pouco em outras cidades importantes do estado de São Essa Paulo? pergunta, aliás, de Marlene Dias, de Três Lagoas, que é dona de casa, diz: quando a orquestra irá fazer uma turnê pelo país, não só pelo estado? Olha, a orquestra já quis fazer, ano passado, uma grande turnê pelo país. Nós não tivemos apoio dos estados. Aqui uma orquestra como a USESP, são 120 pessoas que viajam. É uma operação. É uma operação de guerra. Eu devo dizer uma coisa. Para já viajar no Brasil é um grande problema, porque os aviões são pequenos. Os aviões que viajam. E nós viajamos com uma carga imensa. Harpas, tímpanos e o diabo. Para você fazer um voo Fortaleza-Teresina, não existe um voo desses. Então você tem que pegar um caminhão para levar a orquestra para isso. Isso leva 3, 4 dias. Você manter 120 pessoas, 3, 4 dias em Fortaleza, para poder tocar depois em Teresina, depois fazer uma coisa para... É muito difícil. Então, é mais difícil você organizar uma turnê no Brasil do que no exterior. Nós tocamos muito nas cidades do interior de São Paulo. Vamos tocar esse ano mais uma vez, antes de viajar para os Estados Unidos. Vamos fazer uma grande turnê pelo Estado. Agora, é muito complicado, é caro e o Estado nem sempre pode cobrir todas as despesas de todas as viagens. Nós tentamos fazer uma viagem ano passado, porque era minha intenção viajar primeiro pelo Brasil e depois pelo exterior. Mas não tivemos nem o apoio financeiro dos estados, nem o apoio financeiro do governo federal que nos levasse a esses... Porque a única forma de fazer uma viagem dessa é fretar um avião. Fretar um avião grande e viajar com esse avião fretado pelas cidades. E eu queria ir para Rondônia, eu queria levar a orquestra para cidades que nunca tinham ouvido uma orquestra sinfônica. O Roberto Carlos ia, avião fretado e orquestra. Pois é, o Roberto Carlos tem dinheiro, nós não temos. Isso aqui leva uma banda. Ministro. Olha, chamou de ministro. Está candidatando. Maestro. Última pergunta de Eduardo Figueiredo, de Natal, que é psiquiatra. Os movimentos de um maestro são padronizados ou são personalizados? São padronizados. Evidentemente que você coloca um input pessoal depois dos movimentos. Mas existe uma linguagem gestual do maestro que é tão importante quanto a linguagem gestual de um ginasta. Né? Você faz exercício de ginástica também, que são todos padronizados, ou a coreografia no balé, são padronizados, alguns movimentos. Depois você coloca uma série de emoções pessoais e mesmo gestos pessoais, você é maior, você é menor, você tem braços mais longos, mais curtos, você conhece melhor a orquestra, conhece pior a orquestra, os músicos já se conhecem melhor. Tudo isso pode influenciar muito a regência, mas basicamente os gestos são padronizados. Maestro John Nash, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, é você que está em casa e nós voltamos.